Aleluia. Paz do Senhor para todos. Estão todos felizes? Aleluia. Quero louvar a Deus por essa oportunidade riquíssima que Deus me concede nessa noite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Robson Ferreira, que estamos realmente com saudade. Pode passar vários pregadores, mas a voz do nosso pastor a gente sente falta. Eu não sei você, mas eu sinto. Às vezes eu não falo, mas eu sinto. Sinto falta da voz do meu pastor. E a ovelha deve conhecer a voz do seu pastor. Não é verdade? Aleluia. Estar aqui, nesse lugar, irmãos, seja quantas pessoas que tiverem, eu sinto, não vou dizer que eu sinto nervoso, porque com o passar do tempo a gente, eu não sei se pode dizer que a gente aprende ou acostuma, mas não é acostumar. A gente nunca deve acostumar com o púlpito. Não podemos acostumar com o púlpito. Mas, a cada vez que a gente vem aqui, a gente sente o coração bater acelerado. E o dia que isso não acontecer comigo, está mal a coisa. O dia que isso não acontecer com você, é porque tem alguma coisa errada. Mas aqueles que têm temor a Deus, ao subir aqui, ao pegar o microfone, a gente sente. Mas, pela misericórdia de Deus, estamos aqui. Amém? Louvado seja Deus. Hoje é um culto de ensino. E eu estou grato a Deus por isso, por essa oportunidade. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Os irmãos gostam de Apocalipse ou tem medo de Apocalipse? Tem medo? Gosta e tem medo, né? Tem pessoas que têm medo do Apocalipse, né? Se for para mim te aconselhar em qual livro você deve ler a Bíblia, eu aconselharia você ler o Apocalipse. Porque se você começar por Gênesis, você vai observar que vai ser apresentado a queda do homem. Mas se você for ler em Apocalipse, você vai ver a queda de Satanás. Então começa por Apocalipse. Já derrota logo Satanás. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Quem encontrou, diga alguma coisa para Deus. Diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Verso 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Amém? Glória a Deus. Antes de estar falando nesses dois versículos, mas só o início do versículo primeiro que diz assim: depois destas coisas. Diga essa palavra. Depois destas coisas. Mas que coisas são essas? Quando a gente menciona depois dessas coisas, observamos que existe algo oculto aí. Sim ou não? Então existe um sujeito oculto. Depois dessas coisas. Então, essas coisas que quer dizer são exatamente algo que aconteceu antes do capítulo de número 4. Agora, eu quero mencionar uma pergunta que eu tenho feito com relação
a João que escreveu o Apocalipse. Foi João que escreveu o Apocalipse? Ou ele ditou e alguém escreveu? Eu não sei. Há quem diz que João ditava e alguém escrevia, um amanuense. Amanuense é um escritor profissional, ou escriba. Mas há quem diz que foi ele mesmo que escreveu. Mas não importa que está escrito. E nós entendemos que foi João, recebendo da parte de Deus as revelações. Pois bem, a pergunta que eu tenho tido, que eu tenho feito, e essa pergunta, eu acho ela muito forte. A pergunta é o seguinte: por que Deus não livrou João da ilha de Pátimo? E por que Deus permitiu que ele fosse para a ilha de Pátimo? Sendo que Deus é o Todo-Poderoso, ele tem poder para que impedisse que João fosse preso para a ilha de Pátimo. E eu perguntei isso, perguntei para o texto e perguntei para Deus. Sabe o que é perguntar para o texto? Você pergunta para o texto e você vai procurar o texto se tem resposta para a sua pergunta. E você faz pesquisa e corre atrás. E você faz pergunta para Deus. E como é que Deus vai responder? No texto, também às vezes. Mas às vezes Deus fala profundo no nosso coração. Só que aquilo que Deus fala conosco, se for de Deus, tem respaldo bíblico. É igual profecia. A profecia, se ela é de Deus, ela é de acordo com a Bíblia. Se não for, está fora. Amém? Glória a Deus. Então eu pergunto para vocês, por que Deus então não livrou o João da ilha de Pátimo? Por quê? Alguém quer responder? Por que Deus permitiu que ele fosse para a ilha de Pátimo? Aleluia. Para entender esta questão, é simples, é muito fácil. Por exemplo, vou citar exemplos aqui para você vai entender. Você não lembra que Daniel, ele era um servo de Deus. Sim? Ele era servo fiel de Deus. E ele foi ameaçado a ser lançado em uma cova que existia dentro dela leões famintos. A pergunta é: Deus livrou Daniel da cova dos leões? Sim ou não? Não. Mas Deus livrou aonde? Na cova. Deus às vezes não livra do problema, mas livra nele. Então não se preocupe se porventura você está passando por algum problema. Saiba de uma coisa, Deus vai te livrar desse problema. Porque às vezes ele não livra do problema, mas livra nele. Deus é incrível, né, gente? Deus é tremendo. Aí se você analisar também, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, é a mesma situação. Tiveram que enfrentar a fornalha de fogo ardente. E Deus não livrou da fornalha, mas livrou nela. Agora interessante, naquela fornalha que o próprio Deus entrou lá também. Isso é forte, irmãos. Além de livrar na fornalha, Deus foi lá dentro ainda. Dentro do fogo. Se você estiver dentro do fogo e Deus estiver contigo, você não será queimado. Aleluia. Quer mais um exemplo? Lembra de quando Jesus mandou que o discípulo atravessasse o mar? E eles foram atravessando. Sobreveio grande tempestade. Deus não livrou eles da tempestade, mas livrou nela, na tempestade. Agora, o livramento foi como? Quando Jesus mandou que eles fossem, e eles foram. Depois, Jesus lá da montanha viu a dificuldade deles. Jesus foi andando sobre as águas. Certamente não tinha canoa, não tinha barco, não tinha prancha para surfar. Só que para Jesus não tem problema, ele vai surfando
andando sobre as águas. Aleluia. Agora, e João? Segundo a história, os irmãos sabem que segundo a história, antes que João fosse para a ilha de Pátimo, ele estava em um auge de uma grande perseguição, por causa da palavra de Deus. E nesta perseguição, segundo a história, não está na Bíblia, mas segundo algumas histórias, alguns estudiosos, dizem que João recebeu um banho de óleo fervendo. Ou seja, colocaram João dentro de um tacho cheio de óleo fervendo. Então colocaram ele ali, e eles, ou seja, os inimigos que fizeram isso, tinham certeza que João ia morrer. Mas não morreu. Porque quando Deus age de maneira que causa espanto nas pessoas. Lembra de Paulo, quando Paulo estava indo preso, e sobreveio uma grande tempestade, o navio despedaçou todo, e eles saíram nadando em uma ilha, e estava frio, e eles então pegaram alguns ramos de vide, para acender a fogueira, para aquecer por causa do frio. E de repente a Bíblia diz que uma víbora veio e mordeu a mão de Paulo. Paulo então moveu e aquela víbora caiu em terra, e a Bíblia diz que aquela cobra morreu. Mas Paulo não. Ela morreu porque Paulo jogou ela no fogo. E as pessoas ficou esperando que Paulo caísse morto, porque aquela cobra ou víbora era venenosa, era perigosa. Porém, quem morreu foi a cobra. Paulo manteve vivo. Muitas pessoas olham para você e esperam a sua queda. Mas fique tranquilo, você não vai cair. Você vai manter de pé. Aleluia. Pois bem, Paulo, ou seja, João, Deus não livrou, não impediu esse momento em que ele foi preso e foi transportado para a ilha chamada Pátimo. Deus precisava de alguém para trazer revelações profundas, e Deus então encontra João, e Deus não impediu que isso acontecesse. Deus não livrou ele da ilha de Pátimo. Sabemos que Deus livrou lá na ilha. Agora é interessante que essas coisas que aconteceram antes do capítulo 4, o Senhor traz a revelação e entrega para João, igual já mencionei isso aqui em outras ocasiões, que João recebe aqui de um anjo, porque Deus deu a Jesus, Jesus passou para o anjo entregou para João. Capítulo 1 de Apocalipse, está escrito isso. Se você ler com detalhe, você vai entender. Então João, ele foi fiel ao mandado ou à ordenança do Senhor para escrever umas cartas, que seria no total de 7, para 7 igrejas, 7 pastores, e cada pastor em uma cidade da ilha da Ásia Menor. E Paulo então, ou seja, e João foi fiel naquilo que ele estava escrevendo. Então foi por isso que Deus o permitiu que ele fosse preso, porque ainda que fosse preso, ele seria fiel a Deus, porque ele era servo. E quando ele escreve as 7 cartas, os irmãos já conhecem 7 cartas do Apocalipse. Interessante que, lembra da última palavra, da última carta? Alguém lembra? Mas se eu falar assim para você, você lembra a última palavra de cada carta? Que são iguais. A última palavra de cada carta são iguais. Não é verdade?
A última palavra da última carta diz o seguinte, capítulo 3, verso 22. Se você quiser ler, fica à vontade. Quiser ler com a voz de trovão, pode ler. O que diz? Ninguém vai ler? Não é possível. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a última palavra da última carta? Todos mundo juntos, vamos lá, 1, 2, 3 e... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na sua está escrito a igreja ou as igrejas? As igrejas? Sim ou não? Está no plural? Se está no plural, então isso aí é para mim, porque eu sou a igreja. Então essa palavra, ela é para mim, ela é para você, porque nós somos igreja. Quem tem ouvidos, ouça. E eu pergunto, você tem ouvido? Não é qualquer ouvido. Você tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois que termina de escrever isso, aí vem aqui o capítulo de número 4. Interessante que eu costumo mencionar isso aqui também. A partir do capítulo 4, tem pessoas, olha só, eu vou explicar algo aqui. Tem pessoas que têm dificuldade de entender o Apocalipse, correto? Tem uns que acham fácil, outros que acham difícil. Agora a questão é, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, ele muda, ou seja, muda às vezes o entendimento, porque até o capítulo 4, ou seja, até o final do capítulo 3, João está escrevendo e ele está na terra, ele está na ilha de Pátimo, está ali. Só que chega o capítulo 4, ele sai da terra, ele não fica mais na terra. Isso é profundo. Aqui João, ele pega uma dimensão espiritual muito forte, irmãos. E para ter um entendimento do Apocalipse a partir de agora, só existe uma maneira para você entender a partir daqui. Quer saber qual? A partir do capítulo 4, se você quiser entender o Apocalipse, só existe um meio. Quer saber como? É preciso que você saia da terra. É o único jeito. Enquanto você estiver na terra, você não vai entender isso aqui. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta. Aonde? No céu. Ou seja, então ele viu uma porta aberta no céu. Ele viu uma porta aberta no céu. Se fosse você em um sofrimento terrível, igual ele estava. João estava sofrendo, irmãos, por algumas questões. Ele tinha 90 e poucos anos de idade. Ele estava doente. Ou você acha que alguém que levou um banho de óleo fervendo está normal? Não está sentindo dores? Além de estar idoso, é normal os idosos sentir dores. Hoje você não sente nada. Mas deixa passar dos 70. A Bíblia diz que passou dos 70 canseiro e fadiga. Está na Bíblia. E eu vou chegar lá ainda, sem dores. Aleluia. João está ali, de repente, olhando para o céu, e ele vê o céu, uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu.
Às vezes eu gosto de, por exemplo, eu gosto de mencionar algo aqui nessa situação seguinte. Eu imagino que João, ele procurou outras portas. Porque quem está no sofrimento, ele quer uma porta aberta, quer sair daquilo. Ele quer sair do sofrimento. E quando nós estamos em um sofrimento, você procura todas as portas que você possa imaginar. E eu fico imaginando que João aqui, talvez ele procurou a porta da direita, mas ela estava fechada. E talvez ele procurou a porta da esquerda, também estava fechada. Talvez ele procurou a porta da retaguarda, que significa a porta da desistência. Quando você volta, você está desistindo. Só que estava fechada. Talvez ele procurou a porta da frente, que é a porta da perseverança, mas estava fechada também. Talvez ele procurou a porta de baixo, que é a porta da sepultura, mas ela fechou também. 5 portas estavam fechadas. Só que de repente abriu a 6ª porta. Aonde? No céu. E ela abriu no céu. E aí diz aqui o versículo, ainda no versículo 1 que a gente está ainda, no capítulo 4, verso 1, depois de ponto e vírgula, que diz assim: e a primeira voz, diga isso. O que você entende por isso? E a primeira voz? Tinha mais vozes, não era só essa. Não está escrito, mas entendemos que existiam outras vozes, porque a primeira voz, então existiam outras vozes. Só que em meio a tantas vozes, ele teve o discernimento de saber que voz era aquela. Você pode ouvir várias vozes, mas a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, você tem que ter discernimento dela. Amém? Você tem discernimento da voz do Espírito? Das vozes, pode chamar. Mas existe uma voz, que essa é inconfundível, você não vai confundir. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo. Olha o jeito dessa voz, parecia trombeta, uma voz forte. Disse o quê? O que disse? A voz disse o quê? Sobe aqui, ou sobe para aqui, ou sobe para cá. Imagina João lá em cima, ou seja, João embaixo, melhor dizendo. Olha para cima, a porta abre, mas ele não viu ninguém, só ouviu a voz. O texto diz que ele só ouviu. Ele não viu, mas sim ouviu. E o que a voz diz? Sobe aqui. Agora a questão é o seguinte: ele tinha 2 opções: acreditar e subir, ou duvidar e ficar. Se fosse você, fazia o quê? Subiria ou ficava? Você subia ou ficava? A oportunidade bateu na porta. A oportunidade chegou. Você pega ou larga? Deus o permitiu que ele fosse para a ilha de Pátimo. Deus não impediu que ele fosse, porque na ilha de Pátimo Deus queria pegar João e levar para o céu, para ele conhecer o céu pelo lado de dentro. Aleluia. Deus queria levar João para conhecer pessoalmente o seu trono, porque Deus tem um trono, e grande. No capítulo 20, ele fala do trono. Capítulo 20, verso 11, ele fala do trono. Eis que eu vejo um grande trono branco, até a cor e tamanho, grande. Você não falou a medida dele. Pois bem, sobe aqui, e agora sobe ou não sobe? Sobe ou não sobe, irmãos? Se fosse você, subia ou ficava? Fica no sofrimento ou sobe? Mas subir como? Subir de que jeito? Essa é a questão. Subir como?
Só que nós, cristãos, nós não podemos ter dúvida. Se é para subir, vamos subir. Não sabemos como, vamos subir isso mesmo. Há situação em nossas vidas que Deus fala, vai, ou Deus fala, faça, e você não sabe como fazer. Não importa, começa a fazer. Deus disse para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não queria saber, eu vou. Sem saber para onde ia, mas foi isso mesmo. Aleluia. Uma certa ocasião eu tinha passado uma noite na vigília. De sexta para sábado. E ao sábado eu fui trabalhar. E eu parei o caminhão, trabalho de motorista vendedor. Parei o caminhão e tinha uma entrega para fazer num bar. E eu pedi ao ajudante, vai lá, entrega para mim. Fiquei no caminhão. Só que tinha 2 pessoas sentadas lá na mesa lá. E eu conhecia muito bem a região. Quando eu olhei, as figuras que estavam ali, o cidadão ali, eu tinha certeza que era bandido. E o Senhor falou comigo, vai e fala. Sabe o que eu falei? Sabe o que eu fiz? Ninguém fala nada, né? Eu falei, não vou. E o Senhor disse, vai e fala. Eu disse, eu não vou. O cara é bandido, vou não. E o Senhor disse, vai e fala. Não vou não. E se ele querer me dar um tiro? E o Senhor falou comigo, você não vai? Só que essa palavra, você não vai, mexeu muito comigo. Eu falei, eu vou. Agora a questão é, ele disse, vai e fala. Fala o quê? Eu não sabia o que falar. Mas eu fui. E eu desci, e eu cheguei, um deles estava de óculos, e eu tinha que falar para aquele que estava de óculos. E disse, bom dia. Ele disse, bom dia, eu não te conheço, mas o Deus que eu te conhece mandou te dizer o seguinte, pronto. Fui falando. Eu não te conheço, mas o Deus que conheço, te conhece, e Ele mandou te dizer para você. E fui falando, e foi saindo palavras. E fui falando. E de repente eu vi as lágrimas descendo por debaixo dos óculos. E ele começou a chorar. E eu disse para ele, procure uma igreja o mais rápido possível, antes que seja tarde para a sua vida. Muito obrigado, Deus te abençoe, e fui embora. Deus, Ele manda e não pergunta, e Ele não fala o que Ele vai fazer. É só você tomar a decisão, vai acontecer, vai dar certo. Então Deus, ou seja, a voz disse para João, sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E aí entra o verso 2. O que João fez? Ficou pensando, foi orar primeiro, foi pedir conselho com alguém, foi jejuar, foi consagrar primeiro. O que ele fez? Consagrar e orar, ele já tinha feito. A questão é que muitas vezes nós oramos, nós consagramos, quando a bênção vem, a gente fala, vou orar. A resposta vem, você ainda vai orar ainda. Você pede uma resposta, quando Deus dá, você ainda vai, vou orar para saber. Mas não é possível. Não tem discernimento. Se for para me dar um conselho para você pedir um dom, eu digo para você, peça o dom de discernimento de espírito. Porque quando vir, você vai ter o discernimento. Verso 2, e logo fui arrebatado em espírito. Logo fui arrebatado em espírito. Ele disse, fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Está entendendo a dimensão espiritual que João entrou por ela? É uma dimensão muito forte. E eu tenho certeza de que qualquer um de nós, se entrarmos pela porta da obediência e fidelidade a Deus,
e tirar de nós toda dúvida, tirar todas as dúvidas, nós podemos ter experiências profundas com Deus, assim como João teve. Eu tenho certeza disso. Você pode ter experiências profundas igual ele teve. De repente, Deus te toma em espírito e você sobe ao céu. E eu tenho certeza, irmão, escute, você não vê ninguém falar isso. Nos dias atuais você não vê ninguém falar isso. Alguém foi arrebatado. Alguém teve uma visão do céu. Não tem mais isso, não é? O que está acontecendo? Deus mudou? Não, Deus não mudou. E jamais vai mudar, Ele continua sendo Deus. Mas por que isso não está acontecendo hoje? Certamente as pessoas não estão buscando, não estão orando a Deus nesse sentido. Às vezes oram no outro sentido, mas não nesse. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. Experiência profunda com o Senhor. E eu digo com certeza e toda convicção, todo aquele que tem uma experiência pessoal com Deus, nunca mais ele é a mesma pessoa. Porque todos aqueles que têm uma experiência profunda com Deus, ele não quer voltar dessa experiência, ele quer continuar nela. João, ele sobe em espírito. E eu tenho certeza que ele não queria mais voltar de lá, ele queria continuar lá. Ele queria continuar lá no céu, diante do trono. E depois vocês continuam a leitura, vocês vão continuar lendo tudo aí. Você vai ver o que vai acontecer. E de repente, só que para ter experiências com Deus, nós precisamos estar preparados realmente. Porque as visões que muitos profetas tiveram, causava até medo. Por exemplo, Daniel. As visões que Daniel teve, Ezequiel, elas são parecidas. A visão que João teve também são parecidas. Essas três visões são parecidas. A Bíblia diz que Daniel caiu como morto quando ele teve aquela visão. Ele pensou que ia morrer. O Isaías, capítulo 6, quando ele teve uma experiência, ele disse: eu vou morrer. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei, assentado sobre um alto sublime trono, e as suas orlas enchiam o templo, e os serafins voavam e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Parece que as pessoas não estão mais buscando ter experiências com Deus. Aleluia. Você quer ter experiências com Deus? Está preparado para isso? E quando ele chega no céu, o que ele vê primeiro? Ele menciona um trono. Só que o trono não estava vazio, tinha alguém sentado nele. Só que ele vê também mais 24 tronos. Aleluia. Sabe aquela oração do Pai Nosso que parece simples? Tem uma parte nela que diz o seguinte: venha a nós, o quê? O teu reino ou o vosso reino. Venha a nós. Vamos lá? Venha a nós o vosso reino. Agora tá, venha a nós o vosso reino. Ou seja, venha a nós o reino de Deus. Agora pensa no reino, como funciona um reino? O reino só tem uma pessoa? Não, irmãos, quando você fala o reino de Deus, você não tem noção o que é. Você não tem noção o que é o reino de Deus. Quando se fala o reino de Deus, não caberia aqui dentro. Quando se fala o reino de Deus, não cabe no estádio. Não, Deus manda só. Citar, por exemplo, somente Jesus. Quando ele foi multiplicar, no capítulo 6 do Evangelho de João, que ele foi multiplicar os 5 pães e 2 peixes, quantas pessoas tinham ali mais ou menos? Quantas? 5.000. Fora
crianças e mulheres, que não mencionava. 5.000 homens fora crianças e mulheres e crianças. Cada homem, naquela ocasião, normalmente ele tinha 2 mulheres. Digamos que tinha 2 mulheres cada homem. Então dava 10.000 pessoas. Já dava 10.000. Cada família. Imagina quantos filhos? 10. Então digamos que tinha 20.000 pessoas. Pensa para analisar aí. 20.000 pessoas. Quem estava ali? Jesus. Jesus estava ali. Não era o reino não, só era Jesus que estava ali. 20.000 pessoas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para mencionar esse texto que eu comentei. Quantos pães e peixes estavam ali mesmo? E quantas pessoas? Tinha mais ou menos que nós calculamos agora? E eu fiz essa pergunta aqui um dia, não sei se você esqueceu. Quanto custa? Qual o valor daqueles 5 pães e 2 peixes? Diga para mim. Aleluia. Será que eu vou ter que... Não vou responder essa pergunta, não vou responder não. Quanto custa os 5 pães e 2 peixes que estava ali? É tão fácil, irmãos. Quantas pessoas tinha ali? 20.000. Quantos ficaram com fome? Ninguém. Quanto custa 5 pães e 2 peixes? 20.000 refeições, irmãos. Todos comeram. O valor dela é esse. 20.000 refeições. E tem um troco. 12 cestos cheios. Não é simples? É simples assim. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Ninguém ficou com fome. O menino que deu os 5 pães e 2 peixes, ainda levou com ele 12 cestos cheios. E 20.000 pessoas ficaram alimentadas. Quanto custa 5 pães e 2 peixes? 20.000 refeições. E 12 cestos cheios de troco. Aleluia. E tem gente que não crê em Deus ainda. Fechou o parênteses? Muito bem, vamos para frente então. E para terminar. João, ele foi para a ilha de Pátimo. Deus o permitiu. E na ilha de Pátimo, ele teve experiências tão grandes que jamais, se fosse em outro lugar, talvez ele não teria ali. Porque quando todas as pessoas pensavam que João ia morrer, parecia que João estava abandonado. Talvez muitas pessoas disseram assim: cadê o Deus dele? Cadê o Deus de João? Cadê? Onde está o Deus dele? E muitas pessoas olham para você e às vezes falam isso para você: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Fique tranquilo que a resposta, ela vai aparecer na tua vida. Não precisa você falar onde é que o seu Deus está. As pessoas vão olhar para você e dizer: Deus verdadeiramente está com essa pessoa. Pelos frutos, eles vão verem que Deus é na tua vida, que Deus está contigo, que Deus está com você. Amém? Louvado seja Deus. Além das experiências que ele teve ali, pessoalmente com Deus, ter o prazer de ir no céu antes do arrebatamento, de ir no céu em vida. Ele estava em espírito, é claro, mas ele esteve lá. Alguém já foi lá? Pois é, João foi. E eu vou também. Em breve, eu estou subindo. Pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, pode ser no arrebatamento ou fora dele, eu só sei que eu vou. Eu preciso estar preparado para isso, e você também. Estão preparados? Aleluia. A gente fala que está assim, mas fica meio preocupado, né? Mas pela fé, nós devemos estar preparados. E a maneira mais fácil de nós entendermos isso está lá em Romanos. E aqueles que verdadeiramente estão com o Senhor, ele está guardado, Deus está com ele, Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está livrando, Deus está protegendo de toda força maligna, Deus está guardando, livre de toda força maligna, em nome de Jesus. Amém?
Pois bem, esse texto, essa mensagem, ele nos traz uma grande lição para nós. Porque às vezes nós estamos sofrendo por algum tipo de problema. E às vezes nós ficamos questionando a Deus. Por quê, por quê, por quê? Mas devemos entender uma questão. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se verdadeiramente você está com Deus, pode ficar tranquilo. Este sofrimento vai passar. A luta passa. Todos os problemas não são eternos. Eles vão passar. Os problemas não são eternos, mas eles passam. E você terá vitória, em nome de Jesus. Deus às vezes não te livra do problema, mas vai te livrar nele. Então se prepare para isso. Amém? Louvado seja Deus. E eu quero estar agradecendo a Deus pela oportunidade. E só contando algo aqui, irmãos, um dia desse, eu fui lá no trabalho, onde eu trabalho. Tem um caminhãozinho lá, que eu fico conduzindo ele, não é caminhão pesado. Eu sou motorista pesado, mas eu não posso conduzir pesado agora. E eu fui buscar uma areia. E os irmãos sabem que areia é pesado, né? Areia pesa. E eu estava descendo num determinado local. Embaixo tinha uma rotatória. Você fala rotatória, você fala queijinho, você fala rompoint, rotunda. Rompoint é francês, né? E aí, quando eu estou descendo, e o caminhão estava com um pequeno problema no freio, mas eu não sabia que estava tão grave. Quando foi chegando na rotunda, que eu pisei no freio, o pé foi lá embaixo, e as pastilhas de freio caíram no chão, eu ouvi o barulho delas. E eu estava de quarta, eu estava de terceira, para entrar na rotunda. Então quando o pé desceu embaixo, acabou o freio, e descendo, eu coloquei segunda. E ele foi entrar na rotunda, e vinha carro. Eu desliguei na chave para ele travar mais. Só que eu não posso desligar a chave toda, senão trava o volante, né? Se desliguei um pouco para ele travar um pouquinho, segurar. E o carro passou e eu desci. Aí eu coloquei a primeira, desliguei na chave, e ele foi amarrando até parar. E eu pensando comigo, eu agradeci muito a Deus por isso. Porque se fosse mais atrás, quando eu estava lá uns 70 por hora mais ou menos, era muito complicado parar esse carro. E eu estava indo para Penha de França, não sei se alguém conhece, no centro de Lisboa. E é uma descida muito forte. Se fosse ali, Deus pode parar o caminhão, porque Deus faz isso também. Então Deus, Ele livrou. Ele deu livramento, e grande. Sou muito grato a Deus por isso. Naquele dia, eu agradeci muito a Deus por Deus ter guardado. Amém? Vamos orar?